Eu quero falar do Timothy Keller, num livro que ele trata na comunicação da fé numa era de ceticismo. Timothy Keller foi professor numa faculdade teológica nos Estados Unidos, onde eu estudei, Westminster Theological Seminary, e depois ele plantou várias igrejas, desde Manhattan, em New York, em vários outros locais dos Estados Unidos e do mundo inteiro, no sentido de influenciar um movimento de sensibilidade à cultura e pensar em igrejas que possam dialogar com a cultura do país. Keller trata da narrativa da identidade, expressando como as culturas antigas acreditavam que os fortes sentimentos individuais, interesses pessoais deveriam ser suprimidos em favor dos deveres da cidadania e da família. Essa era a identidade da família. Você percebe isso em alguns povos, que a comunidade é mais importante. O coletivo é mais importante do que o valor do indivíduo. O valor do indivíduo é definido pelo grupo social onde ele está. Essa é uma narrativa importante. O cristianismo, por sua vez, a religião cristã, ela vem atribuir também valor às emoções, às decisões pessoais, aos ensinamentos de que aquilo que a gente sente é importante, a experiência que nós temos precisa ser avaliado. Isso mostra a nossa devoção a Deus. Agora, o secularismo contemporâneo inverteu essa abordagem. A identidade agora se revela apenas interiormente, nos nossos sentimentos, desejos, emoções, e não mais no mundo exterior dos deveres e papéis sociais. Você observa como isso é problemático. Ou seja, devemos ser nós mesmos, independentemente das expectativas sociais. Não estamos, por um lado é bom, aprisionados ao contrato social, às hierarquias sociais. Mas o problema da modernidade tardia, hipermodernidade, é que ela se fundamenta exclusivamente nos sentimentos interiores e individuais. E assim acontece uma tensão muito grande em conflito entre a necessidade do meu reconhecimento pessoal e a negação da natureza comunitária humana também. É impossível a gente valorizar somente a nós mesmos sem que a gente perceba que há valor fora de nós mesmos. A teoria da relatividade fala que o tempo não é algo absoluto e uniforme, mas relativo e dependente da velocidade, dependente também da gravidade. E a medição do tempo depende do ponto de referência do observador e das condições gravitacionais do espaço em que o evento ocorre. Já os gregos usavam 3 palavras para definir o tempo: aion, que indica um tempo de longo prazo, usado para, por exemplo, as eras geológicas, eras de um planeta. Cronos é o tempo medido pelo relógio, segundos, minutos, é um tempo mensurável em dias, meses e anos, metódico, é linear, é o tempo do calendário. Kairos é um bloco de tempo, uma ocasião adequada, uma oportunidade. Na teologia bíblica ela descreve a qualidade de tempo, o tempo da ação de Deus, o tempo em que Deus intervém. Agora, a gente pode perceber claramente essa questão quando a gente usa o exemplo do relógio e de uma bússola. O relógio, ele representa aquilo que nós fazemos com o nosso tempo, como a gente gerencia nossos compromissos, nossas reuniões, nossos horários, nossas metas, nossas atividades. Por outro lado, a bússola representa muito mais valores, visão, princípios, um senso de missão, um senso de propósito, uma direção que nós achamos importante ou que nós queremos conduzir a nossa vida. Portanto, mais importante do que a velocidade com que você está se locomovendo, a bússola representa a direção, o propósito, o senso de caminhar, de jornada que você está tomando. Será que muitas vezes nós estamos fazendo muitas atividades, e não estamos indo na direção correta? O processo de administrar a vida, de cuidar melhor da vida, de valorizar o tempo é um processo de descoberta, de propósito e de missão. Administrar, portanto, a vida não é uma lição fácil. É preciso a gente viver de tal forma que transcenda a nossa própria agenda, nosso próprio calendário, nosso próprio relógio. Eu sou evangélico, filho de evangélicos, neto de evangélicos. Nós frequentamos uma pequena igreja presbiteriana desde a década de 70, lá no interior do Brasil, em Matão, interior de São Paulo. Uma pequena cidade próxima a Araraquara, com pouquíssimos evangélicos. Eu sou filho de um presbiteriano, de uma igrejinha pequena presbiteriana em Matão, eu não me lembro de outras, além de uma pequena outra igreja Assembleia de Deus. Meus avós eram líderes
presbiterianos em Araraquara. Meu pai também era um presbítero de igreja presbiteriana e, portanto, eu cresci numa família evangélica. E eu me lembro estudando na escola estadual de primeiro e segundo grau, EPG José Inocêncio da Costa, em Matão, que eu era o único não católico, um evangélico protestante, numa sala de aula de mais de 40 alunos. E talvez na escola toda eu fosse um dos únicos, uma exceção. Eu me sentia como esse não católico, uma exceção, um pouco diferente. Participava na mesma escola, brincava com os mesmos colegas, vivia próximo da grande catedral de Matão, de grandes eventos sociais como o de Corpus Christi, uma festa anual que toda a cidade participava. Eu, de origem evangélica, não participava. Eu pertencia a uma pequena igreja presbiteriana muito acolhedora, no interior de Matão, num dos bairros mais rural, com poucas pessoas, poucas crianças, poucos amigos, mas éramos diferentes, éramos um pouco diferentes. Eu morava vizinho ao lado do padre dessa grande catedral católica, éramos amigos, éramos vizinhos, mas nós fomos orientados, de certa forma, como evangélicos, a não olharmos para os católicos como sendo cristãos. Mudei para o Rio de Janeiro, percebi o vigor, a energia daquela igreja evangélica, marcada por cultos nas praças, grandes concentrações, um movimento crescente, uma igreja que aparecia mais na vida, na sociedade, na cultura carioca, na influência do povo do interior, lá na Baixada Fluminense, onde eu morava. Eu me converti nesse período, me engajei na leitura da Bíblia, buscando uma vida pura, e eu cresci nesse contexto de uma cultura evangélica, onde a gente precisava ler os livros evangélicos e não ouvir música popular, e não dançar, não ir ao baile, não transar, não fumar, e ir na igreja a maior parte dos dias, se possível, né? Essa é apenas um lado da história, claro, para mostrar que eu percebi que no meio daquele empenho, daquele vigor, daquela energia, daquela espiritualidade, havia também um lado moralista dessa religião, que participava, que estava nas nossas conversas, e eu percebi que eu lia, consumia muito dessa leitura, dessa cultura evangélica que vinha dos Estados Unidos. No seu esforço, talvez, moral, de transformação, muitos desses protestantes, e eu também entrei nesse movimento inspirado por esse negócio de uma vida protestante, uma vida cristã mais autêntica, mais moral, mais santificada, né? Mas na prática de uma vida experimentar algumas coisas dessa profunda energia intelectual intensa da espiritualidade protestante que veio do século XVI, XVII, XVIII, XIX dos Estados Unidos. Mas nesse sentido, então, vários dos temas que dominaram as conferências teológicos, os encontros teológicos, as grandes confraternizações das denominações, foi o tema de uma vida cristã mais moral, mais autêntica, mais profunda, mais verdadeira, não é? Então, ao lado positivo disso, ao mesmo tempo, um desejo de influenciar de uma forma mais clara na ação moral da sociedade brasileira, de transformar a sociedade brasileira, de mudar a sociedade brasileira. Há um discurso bonito por trás desse protestantismo e eu percebo quanto isso pode inspirar, pode trazer uma admiração. Mas, ao mesmo tempo, muitos desses movimentos protestantes evangélicos brasileiros foram influenciados por uma ênfase exagerada na participação humana, na ação moral do ser humano em mudar. E por isso eles se engajaram, se envolveram numa linguagem americana de uma grande crise moral. Uma grande crise moral que tomou parte das nossas conferências e encontros nos últimos 20 anos. E essa sensação no meio evangélico de que nossos discursos precisavam ser conservadores. E nós precisávamos ter propostas muito fortes, inclusive políticas. Isso estava ligado a vários dos movimentos religiosos. O que nós não sabíamos é que esse discurso importado dos Estados Unidos estava ligado a vários movimentos religiosos, de moralismo, de fundamentalismo da religião americana, e que isso não representa um movimento evangélico puro daquele protestantismo europeu, que nós podemos dizer o protestantismo mais europeu das origens. Não é? Logo após a chegada dos primeiros missionários americanos nesse país de colonização católica no século XIX, esse protestante brasileiro foi definido já como uma ética extremamente negativa e moralista. Em 1970, o francês D'Épinay afirmou que esses protestantes brasileiros eram reconhecidos
E muitos talvez hoje sejam até reconhecidos assim, pela participação ativa na escola bíblica dominical e nos cultos de domingo. São fiéis que dão 10% de tudo que têm, são invocados a darem isso, fazerem todos os domingos para o sustento da igreja, por levar os visitantes de fora para as atividades da igreja, ouçam a palavra de Deus para que o evangelho deles possa entrar no seu coração e eles parem então de consumir bebida alcoólica, não mais fumem, parem de jogar, não dancem, sejam fiéis ao cônjuge e não profanem o domingo com atividades não religiosas. Esse era um conceito de décadas atrás. Eu me lembro quando eu era moleque ainda, na cidade de Matão, e eu fiquei com a consciência muito pesada de jogar uma máquina de fliperama e Pac-Man no jornaleiro da cidade. E aquele peso, porque o evangélico não faz isso. Muitas vezes nós fomos em acampamentos que nós não podíamos usar a piscina, não podíamos jogar bola no domingo, porque evangélico, porque protestante não faz isso. Então embutido, apenas estou dando alguns exemplos, embutido nesse protestantismo brasileiro evangélico, há o desenvolvimento de diversas formas de ativismos religiosos. E nós nos definimos muitas vezes pelo lado negativo, pelo não fazer. Rubem Alves, então, grande professor, poeta, psicanalista, pastor presbiteriano, ele tem doutorado na Universidade de Princeton, volta para o Brasil e ele observa claramente essa ética moralística, conservadora, protestante, que ele chama de reta doutrina no seu livro Protestantismo e Repressão. Tornar-se protestante no Brasil para Rubem Alves muitas vezes foi aceitar um corpo de doutrinas, doutrinas compactas e dogmáticas, doutrinas corretas, né? E viver essa ética moral negativa de não matar, não roubar, não cometer adultério era muito fundamental, central no ser evangélico. A salvação não podia ser aceita por aqueles que não vivessem essas práticas, especialmente uma lista de práticas externas da sua denominação evangélicas. Essa doutrina correta, segundo os protestantes, ela se compacta numa série de dogmas que estão manifestos em confissões de fé. Que se você não tiver dúvida sobre essas confissões de fé, elas são as únicas expressões de uma participação, de uma profissão da sua fé numa comunidade local. E muitos são influenciados por essa mensagem evangélica, essa visão de mundo moral, essa visão de um contexto de que o mundo está na imoralidade, um pânico moral, que nós já falamos sobre isso, e os comportamentos morais, as atitudes externas se tornam centrais, sinais visíveis em algumas áreas de que essa pessoa, de que esse crente experimentou a graça de Deus. E esse crente que é salvo pela fé, ele precisa viver pelas obras, pela manifestação de obras muito claras, externas, que demonstrem não a liberdade humana de escolher em Cristo, mas uma sua dependência do seu próprio, da sua própria capacidade de tomar decisões, dos seus próprios méritos e pressupostos morais que representam, acima de tudo, uma rejeição evangélica de valores tradicionais, de todas as coisas mundanas. Ser um protestante no Brasil frequentemente é aceitar um corpo compacto de doutrinas e dogmas corretas, aquilo que eu falei do Rubem Alves, e viver essa ética moral negativa de não matar, de não roubar, de não fumar, de não adulterar, etc. E a salvação só pode ser alcançada por aqueles que são aceitos numa igreja local, permanecem fiéis a esses dogmas, a uma denominação evangélica, e ao rejeitar a cultura brasileira, a cultura que vem dessa origem católica, porque os católicos não são verdadeiramente crentes para os evangélicos, pelo menos para a maioria deles, essa narrativa puritana, pietista americana, de uma concepção de salvação fortemente individualista, conversionista, subjetiva, afetou fortemente a nossa vida cristã. Especialmente, apesar de nós aceitarmos a salvação pela graça em Jesus Cristo, nós evangélicos, frequentemente nossa espiritualidade, que é um mix arminiano-calvinista, causa uma ruptura
entre a teologia, os dogmas intelectuais e o desenvolvimento da vida cristã, da nossa interioridade, nossa caminhada com Cristo como discípulos. Então parece que nós, evangélicos brasileiros, conservadores e pentecostais, tradicionais e não tradicionais, somos salvos pela fé, ou pelo menos acreditamos que somos salvos pela fé, mas vivemos pela obra, vivemos pela prática de obras. Falamos muito sobre a graça, mas muitas vezes damos mais espaço para os nossos próprios esforços, nossos próprios méritos, nossa própria moral, muito mais do que para o amor e a graça de Deus. A graça de Deus cedeu à ênfase da nossa capacidade humana de escolher, a nossa dependência excessiva das atitudes e atividades religiosas, no nosso próprio livre-arbítrio. E os comportamentos morais, então, que nos levam ao dogmatismo, que nos levam frequentemente ao fundamentalismo, que nos levam ao conservadorismo. Esses comportamentos morais se tornam central para a fé de milhões de cristãos, milhões de evangélicos protestantes, e são muito mais visíveis, muito mais importantes do que experimentar a graça, a presença, a vitalidade, a energia da pessoa de Jesus Cristo dentro de nós. E a vida cristã, diferentemente então do Evangelho de Jesus, situa-se num plano muito mais ético, rigoroso e radical.